Apocalipse capítulo 11. É o segundo ai. Nós iremos estudar o segundo ai. Observe o versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Nós temos que entender, meus irmãos, de antemão, que esses ais, eles não são eventos ordenados de forma cronológica, mas são eventos em que eles se confundem, ou seja, às vezes eles são os mesmos eventos. Mas por que existe o primeiro, o segundo? Porque aumenta o nível de intensidade dos detalhes, tá? São salientados detalhes com mais intensidade, para mostrar a gravidade desses eventos. Ou ele está se referindo a níveis de intensidade, ou ele está se referindo a público específico que vai ser atingido pelo juízo de Deus, que são os ímpios, tá? Ou a lugares específicos. Então não é necessariamente ordem, primeiro, segundo, numa ordem cronológica, mas é uma ordem que traz ênfase, intensidade e lugares ou pessoas, como no caso os ímpios, tá? Então, segundo ai, o capítulo 11, ele é uma continuidade do 10 no sentido de tratar do mesmo assunto, porque os irmãos devem lembrar que no capítulo 10, quando fala do rolo, o rolo que João colocou na boca, que ele comeu, é o quê? O Evangelho. E no capítulo 11 ele vai falar das testemunhas, né? Porque a igreja ela é testemunha de Deus, testemunha do Evangelho. Então, ele dá continuidade ao tema do testemunho. Muito bem, meus irmãos. Se nós tivéssemos que escolher um tema para esse capítulo 11, que tema nós traríamos? Eu colocaria o seguinte tema: o retrato da igreja no tempo do fim, ou da ressurreição de Cristo até o fim, os últimos tempos. Então, o capítulo 11 é o retrato da igreja, do período em que Cristo foi assunto ao céu e ordenou que pregássemos o Evangelho até o fim. E isso, é claro que com mais ênfase no fim. E de quando em quando no texto ele traz elementos da igreja do Antigo Testamento também, porque não deixou de ser uma testemunha de Cristo, a igreja do Antigo Testamento. Nós temos que entender que o Antigo Testamento também, o povo de Deus do Antigo Testamento, ele é igreja também. Porque os irmãos devem lembrar que Estevão, pregando lá em Atos, para as autoridades judaicas, ele disse: Moisés estando na congregação no deserto, a palavra congregação que Estevão usa ali é eclesia, então a igreja do Antigo Testamento. Vamos estudar esse retrato da igreja nos últimos tempos, tá? Versículo 1 retrata a igreja em adoração, tá? Estou resumindo o versículo 1. Versículo 1 trata do quê? Da igreja em adoração. E para ilustrar a igreja em adoração, Deus mostra para João uma visão com algumas ilustrações que apontam para a igreja. Versículo 1, a igreja em adoração. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. Ele está trazendo aqui uma linguagem do Antigo Testamento, porque foi dito lá em Zacarias a respeito de uma visão em que se media também o templo, bem como em Ezequiel. Abra em Zacarias capítulo 2. Versículo 1. Alguém lê, por favor. 2, 1.
Então, em Apocalipse é uma vara, não é? De medir. Aqui em Zacarias 2:1 é um cordel, não é? Versículo 2 diz o seguinte: então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. É interessante como algumas pessoas têm a tendência de enxergar esses textos de forma literal, como se estivesse falando de Jerusalém literal. Por isso que alguns crentes entendem que antes de Jesus voltar, o templo vai ser reconstruído por causa desses textos. Meus irmãos, isto não é de forma literal, isto é simbólico. Porque se você enxergar as profecias de Isaías, Zacarias, Daniel, Ezequiel, de forma literal, você vai trazer aí algumas dificuldades que você vai ter que explicar. Porque o texto ele traz muitos elementos que, se você for olhar pela perspectiva literal, vai trazer muitas dificuldades que eles mesmos não têm resposta. Então, quem é essa Jerusalém? Quem é a cidade santa? Essa Jerusalém que é para ser medida. Está escrito em Hebreus quem é essa Jerusalém, que nós iremos ver daqui a pouco. Versículo 3: eis que saiu o anjo e falava comigo, e o outro anjo saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Ao mesmo tempo que medir Jerusalém implica em delimitar, alguém me ajuda aí, espaço é a melhor palavra? Olha, gente, trabalhar com engenheiro é outra coisa. Delimitar perímetro, não é? Ao mesmo tempo que traz essa ideia de delimitar um perímetro, que implica em dizer que não é ilimitado o espaço dessa Jerusalém, ou seja, tem um limite. Ao mesmo tempo tem um limite, porque se foi medida, porque tem um limite. Qual é o limite? O número dos eleitos que compõem essa nova Jerusalém. Qual é o número dos eleitos? 144 mil. É simbólico, mas significa que existe um número de povo escolhido. Aqueles que Deus chama pelo nome. Aqueles que nasceram lá. Não diz isso no Salmo? Este nasceu lá? Tá? É a maioria da população? Não. Não é a maioria. E Deus tem os seus escolhidos. Ao mesmo tempo também ele aponta para algo ilimitado. Então é como que um paradoxo. Ele é limitado porque tem uma quantidade específica, mas é ilimitado porque no sentido simbólico. Ilimitado em que sentido? Porque ultrapassa barreiras étnicas. Então não tem muros. Vocês lembram que Paulo falou em Efésios capítulo 3 que foi derribada a parede da separação entre judeus e gentios? Não tem muro mais. Não tem muro, essa nova Jerusalém. Ou seja, tem gente de todas as tribos, línguas e nações, e nós iremos perceber isso no capítulo 11 de Apocalipse. Versículo 4 diz: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Animais que haverá nela. Eis aí a grande questão, né? Será que Nova Jerusalém vai ter animais? Eu não sei se alguém vai me apedrejar, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas não é só por causa desse texto, obviamente. É porque Paulo fala lá em Romanos 8 que a criação de Deus ela não vai ser destruída. Ela aguarda a redenção. Né? Aguarda a redenção. Mas isso é uma hipótese que eu considero provável, mas a Bíblia não é tão clara assim. Mas não é o principal a ser tratado hoje. Abra em Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Se os irmãos tiverem alguma dúvida,
podem anotar suas perguntas no caderno do seu coração para fazê-la ao final do estudo. Versículo 3. Ele me levou... Em cima do versículo 1, o que está escrito em negrito? Muito bem. A visão do templo. Vamos lá. Versículo 3. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então ele começa a medir o templo, nessa visão do templo de Ezequiel. Templo na Bíblia, no Novo Testamento, no sentido espiritual, significa 3 coisas. Ou significa o corpo de Cristo. Esse templo será derribado, depois será levantado, não é? Ele se referia a quê? Seu próprio corpo. Porque de certa forma o tabernáculo e o templo apontava para Cristo. Os irmãos devem lembrar que Daniel... Qual capítulo nós estudamos de Daniel no domingo? 9. Fala que será o ungido santo dos santos, não é? Porque o tabernáculo aponta para Cristo. Então, ou o templo simboliza o corpo de Cristo, ou o templo simboliza o corpo dos crentes, ok? Vós sois o templo do Espírito Santo. É aí onde os desigrejados se enrolam, que o templo no Novo Testamento também significa a igreja. Ela simboliza a igreja. Porque existe essa teologia infantil, não é apenas infame, é infantil também, ingênua. Não preciso ir à igreja porque eu sou o templo. Sabe, isso só revela a falta de leitura bíblica, a pobreza de leitura bíblica de muitos crentes hoje. Os crentes mimados, não é? Eu não vou mais à igreja, por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. E fica lá esperneando. Não perca tempo não, meus irmãos, com os crentes mimados que ficam esperneando. Invista a sua vida e a pregação do Evangelho naqueles que estão com sede. Meus irmãos, então, o templo significa 3 coisas. Ou simboliza o corpo de Cristo, ou simboliza o corpo dos crentes, ou simboliza o corpo de Cristo espiritual, que é a igreja. Como saber, pastor? O contexto nos ajuda nisso, não é? O contexto. Muito bem. Aquele templo que foi medido lá em Apocalipse 11 se refere a quê? A Jerusalém. Percebe? Junta aí Ezequiel, soma. Ezequiel mais Zacarias é igual Hebreus. Dividido por 2 é igual Apocalipse 11. Confira comigo. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Quando alguém falar para você que não vai mais para a igreja porque nós somos a igreja, você pergunta para ele onde ele vai tomar a Santa Ceia. É sozinho em casa, já que ele é a igreja? Muito bem. Nós vamos ler a partir do versículo 22. É interessante que um dos argumentos dessas pessoas é porque a igreja é cheia de hipócritas. A igreja é cheia de hipócritas, cheia disso, daquilo. Olha só quem está falando, né? Quando a pessoa fala isso. O Santo de Israel. Versículo 22 em diante. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Ele está falando o seguinte, que nós não estamos mais no tempo de Moisés, no monte, literalmente. Nós chegamos ao monte do Deus vivo. Nós tendes chegado. A igreja, os crentes. A Jerusalém celestial. Ele não está falando que nós vamos chegar. Ele está falando que nós iremos chegar lá um dia. Já começamos a chegar. Tendes chegado. Esse verbo, o sentido dele é chegamos uma vez
e estamos cada vez mais próximos. Então, significa que nós já fazemos parte da cidade do Deus vivo, do Monte Sião, da Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos. O bom em Deus é que Ele mesmo explica o que significa essa assembleia. Ele continua: a universal assembleia. Mas não está muito claro, pastor. Vai para o versículo 23, vai ficar mais claro ainda. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, o que é essa cidade santa do Deus vivo? O que é essa Jerusalém? A igreja dos primogênitos. Somos nós, a igreja em conjunto. Então, nós podemos pegar Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, 43, o templo, a visão do templo. Somar com Zacarias, capítulo 2, versículo 1 em diante. É igual a Hebreus. Se divide aí por 2, vai dar igual a Apocalipse 11. Agora vamos para Apocalipse 11. Estamos entendendo que o retrato da igreja rumo ao fim dos tempos é que é uma igreja em adoração, em primeiro lugar. Ele não coloca aqui em primeiro lugar uma igreja que testemunha, que evangeliza. Em primeiro lugar, não é uma igreja que é perseguida. O primeiro retrato da igreja é a igreja adorando a Deus. Veja, versículo 1: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus. Quem é o santuário de Deus aqui a ser medido? É a Assembleia dos Santos, a Nova Jerusalém, é a igreja. E ele vai explicar o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Meus queridos irmãos, se uma pessoa for interpretar o Apocalipse sempre de forma literal, essa pessoa não vai encontrar a igreja em Apocalipse, a não ser nos primeiros capítulos, porque do capítulo 4 em diante ela não vai mais encontrar. Por quê? Porque a linguagem é totalmente veterotestamentária. É uma linguagem do Antigo Testamento, com elementos do Antigo Testamento. Se a pessoa for interpretar isso de forma literal, ela vai dizer que Apocalipse foi escrita só para judeus, para o Israel, porque é linguagem do Antigo Testamento. Por isso que muitos dispensacionalistas enxergam aqui restauração de Israel, restauração do templo, todas essas coisas. Nós temos que entender, meus irmãos, que Apocalipse ele foi escrito na seguinte situação: João estava preso na ilha de Patmos. Se João escrevesse Apocalipse de forma clara, já dando significado claro, que um dos anticristos, uma das bestas, é o Império Romano, que quer matar a igreja, mas Cristo vai destruí-lo no final. O Império Romano, os soldados romanos, os guardas, iam concluir que ele estava promovendo um levante contra o Império Romano. Então, por isso que João escreve com elementos do Antigo Testamento, mas está se referindo à igreja como um todo. Então, não espere que João vá falar da igreja de forma clara no Novo Testamento, quer dizer, no Apocalipse, do capítulo 4 em diante. Ele está falando através de códigos, símbolos e códigos. Não mistério. Os irmãos entendem a diferença entre mistério e código, certo? Mistério é algo inalcançável, a não ser que alguém o revele. Código não. Você tem uma senha. E a senha, para nós interpretarmos Apocalipse, são os dados colocados no Antigo Testamento. Então veja, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Quando fala do altar aqui, a referência mais provável é o altar de incenso, lá dentro do templo, não na parte externa. Esse altar de incenso simboliza a oração dos santos, porque Apocalipse 6:9 fala sobre isso, a oração dos santos. Então é uma igreja que adora a Deus, é uma igreja que ora ao Senhor em adoração. Ele fala ainda para enfatizar: e os que nele adoram. Quer dizer, quem adora nesse templo? Quem é esse templo, esse santuário?
a igreja. Quem nele adora? Os crentes, nós. Então, a primeira missão da igreja na terra é qual? A principal missão? A adoração. Isso é indiscutível. É que no meio teológico existe uma discussão aí se a missão da igreja, a principal missão da igreja é evangelizar. Isso vem mais de ênfase missionária. Quando alguns missionários querem comover a igreja a investir em missões, fala: se você não investe em missão, então a igreja perdeu o sentido. Isso está errado, meus irmãos. Se você não investe em missão, você está pecando, como qualquer outro pecado. Mas não perdeu o sentido de ser igreja por causa disso. A nossa principal missão aqui na terra é a mesma missão que nós continuaremos a fazê-la no céu, no novo céu, nova terra. Qual é? Adorar a Deus. E você tem que enxergar a evangelização como uma das formas de adorar a Deus. Você tem que enxergar a ação social como uma das formas de adorar a Deus. Então, quando vocês estiverem em algum simpósio, palestra ou discussão teológica, né, isso está muito latente hoje em dia, e tiver discussão, qual é a missão da igreja? É social? É evangelizar? Ou é culto? Se você disser assim, que é culto, que é adorar a Deus, vão te apedrejar. E vão dizer: vocês querem ficar enfiados dentro da igreja? Não. Aí você teima. É adorar a Deus. E ponto final. Qual é o fim principal do homem? Contra símbolos de fé não há argumento. Não. Contra fatos não há argumentos. Agora, a evangelização e os outros afins são meios, maneiras de adorar a Deus. Desde que você entenda que adorar a Deus não é apenas ficar cantando louvores no culto solene. Adorar a Deus se estende para os nossos deveres diários, inclusive de evangelizar. Esse é o primeiro retrato, os crentes em adoração. E ele traz a questão do medir, como eu falei para vocês, né, para estabelecer perímetro, traz essas duas imagens de que tem um limite. Significa que Deus não vai salvar todos. Se é para medir, é porque tem limite. Se é mensurável, é porque tem limite. Porque se é ilimitado, imensurável, então não tem limites. Mas a igreja tem limites. O amor de Deus redentivo não é universal. Deus ama os ímpios? Sim. E antes que alguém possa me apedrejar, quem discorda disso, espero explicar. Deus ama os ímpios? Sim. Deus ama redentivamente os ímpios? Não. Só os eleitos ele ama assim. Tá? Mas se você não acredita que Deus possa amar o não eleito, então explica para mim que tipo de amizade Jesus tinha com Judas. Porque ele, quando foi beijado por Judas, ele disse: amigo, a que vieste? Explica se Jesus estava sendo falso ou não com Judas. Além de outros detalhes bíblicos que nós veremos numa aula específica sobre o amor de Deus para com os ímpios, como descer chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor? Sim, amém. Até aqui ficou claro? Muito bem. Agora vamos analisar o versículo 2, que fala sobre essa demarcação de perímetro. Significa que Deus não vai salvar a todos. Tá? E se você olha, se você é literalista ao analisar a palavra todos na Bíblia, você vai comprometer a sua teologia. Porque, não, Deus vai salvar todos sim. Deus ele ama todos redentivamente. Deus quer salvar todos, porque está escrito que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Bom, se todos significa todos, cada ser humano, então de fato nem precisa evangelizar, porque Paulo diz lá no capítulo 4 de Efésios: Deus está em todos, sobre todos, né?
Então, se Deus está em todos, acabou. Observe as consequências de você levar ao pé da letra a palavra todos. Então, meus queridos irmãos, o Deus aqui, Deus ele estabelece um perímetro. Ele não vai salvar todos os seres humanos, só os eleitos, aqueles que fazem parte do santuário. Fora ficarão quem? Os cães, os adúlteros, mentirosos, né? E aí que ele resume chamando de gentios no versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos entender esse versículo, meus irmãos. Quando Herodes o Grande, ele construiu o templo no Novo Testamento, aí no Novo Testamento já estava construído, é claro. O templo original e o tabernáculo tinha a parte interna, né, onde entrava o sumo sacerdote, tinha a parte externa onde os sacerdotes eles realizavam os sacrifícios, que era o pátio. Mas além dessa parte externa, na época de Herodes, ele colocou mais outra parte externa. Uma dedicada às mulheres, outra dedicada aos judeus de forma geral, e uma outra parte ainda dedicada aos gentios. Né? Por quê? Porque os gentios eles são profanos para os judeus, né? Não pode se misturar com as coisas santas. E de que tipo de gentio ele está falando? Note, olha, se você for olhar de forma literal, olha a gravidade. Se você for olhar de forma literal, você vai ter que entender que Deus vai salvar aqui só os judeus e vai deixar de fora todos os gentios, os que não são judeus. Então isso é uma teologia muito grave, porque está escrito para nós pregarmos a todas as nações e haverá adoradores de todas as tribos e línguas e nações. Que gentios então são esses aqui, meus irmãos? Que gentios são esses? Esses gentios aqui são as pessoas do versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, quem são esses gentios? São os habitantes sobre a terra que perseguem as 2 testemunhas, que perseguem a igreja. Esses são os ímpios, os que não têm a marca do Cordeiro. Deixa eu fazer uma pergunta teológica para vocês. Vocês acham que no tempo de Paulo, de João, existiam pessoas com a marca da besta? Nunca responda por impulso. Pense bem, carinhosamente. A resposta vai estar ligada a outra pergunta. Vocês acham que no tempo de Paulo e de João existiam pessoas que tinham a marca do Cordeiro? Isso vocês estão respondendo com tranquilidade, certo? Por que não da besta? Entende? Então a marca da besta ela não vai existir um dia. Ela sempre existiu. Marca da besta é o quê? São as obras daqueles que não seguem a Deus. Tá? O testemunho, o mau testemunho, as obras más daqueles que não seguem a Deus. São eles os gentios. Então, gentios aqui não é literalmente, não é étnico, pessoas não de Israel. Gentio aqui são aqueles que têm a marca da besta, são os não eleitos, são aqueles que vão perseguir a igreja.
como ele está usando a linguagem do Antigo Testamento, então ele pega a teologia do Antigo Testamento com respeito aos gentios e usa aqui para dizer que são as pessoas desprezíveis. Quem são as pessoas desprezíveis? São aqueles que desprezíveis para Deus, aquelas pessoas que perseguem a igreja. Tá? No versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas. Então, aquelas pessoas que não fazem parte da igreja, porque foi lhe dado aos gentios. Estes por 42 meses, que significa... Quanto tempo dura 42 meses em dias? O versículo 3 responde: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias. 1260 dias. E quanto dura 1260 dias? Alguém sabe? 3 anos e 3 anos e meio. Muito bem. Três anos e meio. Vamos lá. Eu gostaria que vocês entendessem aí que esses 42 meses significam 1260 dias, que significam 3 anos e meio. E por que isso? 3 anos e meio, 1262 dias, 1260 dias e 42 meses. Significa que esses gentios vão perseguir esse santuário, essa cidade, por esse período. Versículo 2 diz assim, no finalzinho do versículo 2: calcarão aos pés a cidade santa. Quem é a cidade santa? A igreja. Calcar os pés, vai perseguir, vai machucar a cidade santa. E por que os pés? Por que os pés? Porque os pés deles são formosos, percebe? Quão formosos são os pés? De quem? De quem prega o evangelho. Porque o contexto aqui está falando de testemunho. E também é uma referência ao fato de que nós somos participantes da morte de Cristo. Como assim? Como que Cristo foi morto? Como que o diabo feriu Cristo? Dentro da profecia de Gênesis 3,15, aonde? Calcanhar. Então nós somos testemunhas, nossos pés são belos, mas esses pés também serão feridos, como foi ferido de Cristo. Não na mesma intensidade, nem no mesmo propósito, mas serão. Muito bem. Por 42 meses. E por que 42 meses? Porque Deus, Ele quer apontar o seguinte: não vai ser por muito tempo. Só que vai durar um pouco, porque 3 anos e meio, se for 3 anos e meio de sofrimento, é bastante. Mas não vai ser para sempre, vai ser um período curto. Isso não significa 42 meses literal, nem 1260 dias literal, nem 3 anos e meio literal. É apenas uma medida para dizer, vai sofrer por um tempo, mas não vai durar muito, porque Deus vai vir e dar um basta nisso. Muito bem. O primeiro retrato que nós vimos da igreja aqui, seguindo para a volta de Cristo, é uma igreja em adoração. E o segundo retrato é uma igreja em perseguição histórica e escatológica. Por que histórica? Porque os gentios calcando os pés da igreja vai ser só quando Jesus, perto da volta de Cristo? Não. Sempre foi assim. Sempre foi com Israel e o Egito, Israel e os filisteus, Israel e a Síria, Israel e a Babilônia, Israel e Pérsia, Israel e os gregos, Israel e os romanos, igreja e os romanos, igreja e a igreja católica romana medieval, igreja e o anticristo, igreja e o Oriente Médio. Então é histórico, esse calcar os pés é histórico. Mas não é apenas histórico. A ênfase maior é no escatológico aqui. No histórico, mas com a ênfase no escatológico. O que é escatológico? Apontando para o fim. Quer dizer que no fim, a intensidade dessa perseguição vai ser maior. Tá? Muito bem. Quem são essas duas testemunhas do versículo 4? Versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas
que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ele está pegando linguagem ou pegando ilustrações extraídas do Antigo Testamento, tá? Zacarias 4, etc. São duas oliveiras e dois candelabros. Mas eu já respondo para você de imediato que essas duas testemunhas é a igreja da antiga e da nova dispensação. Já respondo assim que é a igreja, ponto. Depois nós vamos ver os detalhes. Com base em quê? Dentro do livro de Apocalipse temos a resposta. Apocalipse 1:17. 1:20, aliás. Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? Então pronto. Os 2 candeeiros são 2 igrejas. E como eu disse para vocês, o Novo Testamento encara o Israel do Antigo Testamento de forma muito natural como igreja. Não fala isso com frequência, porque a igreja, como igreja conhecida como tal no Novo Testamento, foi inaugurada no Novo Testamento. Mas a igreja espiritual já estava no Antigo Testamento. A igreja visível foi inaugurada no Novo, mas a igreja espiritual, ela já estava no Antigo Testamento. Porque, como eu falei para os irmãos, a palavra grega que Estevão usou para se referir ao povo de Israel do Antigo Testamento é a palavra eclesia, lá em Atos. A congregação. É que no Novo Testamento, veja, isso aqui é engraçado, né? Engraçado, mas perigoso. O tradutor, quando ele vai traduzir, ele não deixa de colocar a sua interpretação nas coisas, nos textos. Porque provavelmente, estou julgando aqui, tá? Ele deve ter pensado, se eu traduzir como igreja, pode confundir as pessoas que forem ler. Os novos convertidos vão ler assim, a igreja que estava com Moisés no deserto. As pessoas podem confundir, como assim, se a igreja começou no Novo Testamento? Então ele preferiu traduzir como congregação. Congregação. Meus irmãos, a palavra é eclesia. É possível traduzir como congregação? Sim. Mas você tem que ter fortes dados exegéticos para preferir tal palavra. E se Deus, na sua revelação, optou pela eclesia, tem um sentido. Assim como a igreja no Novo Testamento é chamada de reino, de nação e de Israel, a igreja do Antigo Testamento é chamada, quer dizer, a nação do Antigo Testamento é chamada de igreja. É claro que visivelmente o povo, a comunidade visível do Antigo Testamento é uma nação, mas espiritualmente é a igreja. É claro que visivelmente a comunidade visível do Novo Testamento é uma igreja, mas espiritualmente é uma nação, nação santa, porque são termos intercambiáveis. Então, de acordo com Apocalipse 1:20, candelabros são o quê? Igrejas. Então está falando de 2 igrejas. Zacarias capítulo 4, vamos ler Zacarias capítulo 4. Zacarias 4 fala o seguinte: Zacarias 4. Quem lê, entenda. Zacarias 4. Zacarias fica antes de Malaquias, que fica antes de 400 anos de silêncio, né? Quem lê, entenda. Fica antes de Mateus. Então, Zacarias capítulo 1, versículo 1 em diante. Leia, me acompanhe, porque eu vou fazer uma leitura
rápida. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras. Lembra das 2 oliveiras de Apocalipse 11? 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Por que vaso de azeite? Para que serviu o vaso de azeite? Para ungir. Então esse candelabro ele vai ser ungido. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu o anjo que falava comigo: não sabes o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Trazendo implicações para o Novo Testamento e para o Apocalipse. Lembra que nós estamos falando de evangelização, de testemunho? Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha a palavra graça. Lembra da escola dominical que eu falei de graça, 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 graça? Às vezes é o que nós menos conhecemos e é o que nós mais falamos. Graça, graça, graça. Muito bem, versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, igreja, Jerusalém, candelabro. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornou-lhe a falar-me e perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. É mistério, irmão. A gente estava na expectativa de que ia chegar no versículo 14, dizendo que são as 2 igrejas, né? De repente a gente veio com 2 ungidos. 2 ungidos. Então, mas está falando de igreja ou está falando de 2 homens? É porque lá em Apocalipse 11 fala de 2 testemunhas, certo? Então parece que é 2 homens. Aqui ele está falando de 2 homens, de 2 ungidos. É que o livro de Apocalipse ele pega essas figuras e aplica à igreja. E vocês vão entender isso. Volte para Apocalipse. Lembre-se da palavra azeite, ungido, candelabro, oliveira. Ok? Lembre-se dessas palavras. Agora, quando Jesus ele quer resumir o Antigo Testamento, o que ele fala? Quem testemunha de mim? A lei e os profetas. Quem foi o grande representante da lei? Moisés. E quem é assim, que vem à mente judaica, assim, quando fala-se de profeta? Elias. Então, Elias e Moisés resumem a lei e os profetas. Agora, meus queridos irmãos, vamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem fez isso? Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Ok? 2 testemunhas, Elias e Moisés. Mas aqui não está falando, meus irmãos, de forma literal. Tem gente que acha que Jesus vai trazer Elias e Moisés no final dos tempos para pregar o evangelho. Pode uma coisa dessa? Se você, mas pastor, é literal. Então Deus tem 7 olhos. Se tudo no Apocalipse for literal. Ele está trazendo aqui a representação da lei e dos profetas que se cumpriram em Cristo. Mas essas 2 testemunhas são chamadas de ungidos. Lembra lá em Zacarias? Ungidos. São 2. A igreja ela foi revelada sob 2 dispensações.
O Antigo Testamento, o povo de Israel, o Novo Testamento, a igreja. E nós, a igreja, nós somos ungidos? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 20. João 2, 20. Atenta para a necessidade do teu irmão. Espera o teu irmão abrir a Bíblia e encontrar o texto, para que então possamos ler. Enquanto houver som, haverá espera. Todos encontraram? Alguém lê de forma bem audível, versículo 20. Versículo 27. Aí Deus não está dispensando o uso do dom do ensino, tá? Ele está corrigindo um erro, porque algumas pessoas naquela época estavam dizendo que elas tinham que sair do meio da igreja, os crentes, e fazer parte de uma seita que tinha o verdadeiro conhecimento, tá? Nesse sentido, com influências gnósticas. Ele está dizendo que nós temos o verdadeiro conhecimento. Qual é o verdadeiro conhecimento que nós temos, que não precisa que alguém nos ensine? João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti como Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem enviaste. Então, conhecer a Deus. Todo crente conhece a Deus de forma salvífica. Bom, mas o ponto aí é unção. Todo crente tem unção? Sim. Olha que maravilha, você não precisa orar num monte. Não estou condenando quem faz, tá? Eu só estou dizendo o seguinte: você não precisa orar num monte para receber unção. É só isso que eu estou dizendo. Não estou condenando quem o faz. Eu só estou dizendo o seguinte: você tem que pagar um alto preço para ter a unção? Ou nós já temos a unção? Nós temos a unção. Unção remete ao quê? A óleo de oliva. Você lembra do azeite? Azeite lá de Ezequiel. Lembra dos dois ungidos? Representa a igreja. E a igreja é ungida? Sim. Não, pastor, eu ainda acho que as duas testemunhas, Elias e Moisés. Meu querido e minha querida, essas duas testemunhas são os dois candelabros. Em Apocalipse, o que é um candelabro? Igreja. Antes de explicar o significado de um texto, relacionando a outros textos bíblicos longe, você tem que explicar à luz do texto do livro em que foi escrito, que é o livro de Apocalipse. E dentro do livro de Apocalipse, o candelabro é a igreja. São dois candelabros, duas testemunhas, duas oliveiras. Quem é o agricultor? Deus. Nós somos os ramos. E todo ramo que não der fruto. Está vendo, pastor, como o crente perde a salvação? É porque o joio, que é um ramo podre, vamos dizer assim, sem seiva, sem ligação contínua com a oliveira, ele faz parte da oliveira visível, da igreja visível, tá? Muitas vezes ele faz parte. Mas vamos lá, meus irmãos, voltemos ao Evangelho. Então, ele faz um contraste. 42 meses, quer dizer a mesma coisa que 1260 dias, de perseguição,
mas também durante essa perseguição vai haver evangelização, as testemunhas, versículo 3, ok? Enquanto a igreja está sendo perseguida e morrendo, vocês acham que quando o anticristo aparecer, a igreja vai se aquietar e vai parar de falar? Não. Aí que Deus vai derramar poder. Primeiro porque vai haver uma peneira, um filtro, quando surgir a perseguição. E só vai ter coragem de dizer que é crente quem realmente é crente, ou quem tem algum distúrbio psicológico. Vai dizer que é crente, ou ele é crente mesmo, ou ele tem algum distúrbio. Por quê? Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. E aí Deus vai derramar mais poder ainda para sermos testemunhas no meio da perseguição. Vestido de pano de saco. Enquanto a igreja hoje se veste de pano de fundo gospel, com luzes, holofotes, né? É engraçado que tem crente que se alegra assim, se orgulha quando uma pessoa famosa se converte, né? Você viu que fulano de tal se converteu e é crente agora? Sabe, parece que os crentes, assim, de forma geral, fora algumas exceções, têm um sentimento de inferioridade. E quando alguém famoso se converte, ó, tá vendo? Faz parte da minha religião. Meus irmãos, nós temos que nos orgulhar em quê? Na cruz. Eu não preciso que um presidente se converta, que uma pessoa famosa se converta. Se um famoso se converter de verdade, é que Deus quis livrar aquele miserável do inferno. Não é que ele está fazendo um favor de marketing para Cristo. Deus não precisa de um famoso se converter. Muito bem, por que eu estava falando isso? O pano de saco. O pano de saco aqui simboliza o quê? Humilhação. Não é verdade? Que o povo de Israel se humilhava na presença de Deus. É um estado de humilhação. É uma igreja humilde. Ela não é uma igreja que vem com uma mensagem triunfalista. Eu decreto, eu profetizo, eu dou ordem. É vitória, a tua vitória está chegando, a tua vitória tem sabor de alguma coisa, não sei do que, e por aí vai. A tua vitória tem sabor de sangue quando o anticristo aparecer. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir. Vocês estão com pressa de ir embora? Sim, eu gosto de sinceridade. Eu também estou. Mas vamos terminar. Muito bem. Versículo de número 5. Já estamos terminando esta parte, meus irmãos. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Que fogo é esse? É a espada do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Porque quando o crente prega o evangelho, no ouvido dos eleitos vai surgir o quê? Salvação. Mas para os ímpios, os não eleitos, vai ser condenação. Palavra de condenação. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. O juízo de Deus contra os ímpios. Aí o versículo 6 fala: elas têm autoridade, as duas testemunhas, para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. É apenas uma referência a Elias, para mostrar o seu aspecto profético. Não é que os crentes vão sair profetizando e vai parar de chover. Se fosse assim, o melhor lugar para evangelizar é no sertão da Bahia e do Nordeste. Então isso não é literal. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue. É apenas uma referência a Moisés, a antiga aliança, da qual a igreja também fazia parte. Para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, ele está lembrando de Apocalipse 6:9, que a igreja orou, que a igreja clamou e Deus respondeu com flagelos. Tá? A igreja não vai orar para Deus mandar flagelo toda hora. Mas está falando do fim, da intensidade do sofrimento. E para dizer o seguinte: se vocês clamarem a mim por socorro, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, virei como Deus vingador. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Esse vencer aqui não é a vitória final, é vencer com a morte física, tá? Fisicamente. Por quê? Porque a besta vai matar muitos e muitos crentes.
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que cidade é essa que se chama Sodoma e Egito? Esse mundo, porque o Egito na Bíblia simboliza o quê? Esse mundo, onde também o Senhor foi crucificado. Mas pastor, o Senhor foi crucificado em Jerusalém. Meus irmãos, está escrito lá em Efésios, capítulo de número 4. Aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra. Significa que ele está falando que Jesus veio e morreu nas regiões inferiores da terra. Aonde ficam as regiões inferiores da terra? Na terra. Como assim, pastor? Porque esse da terra não é localização, não é uma preposição de localização, mas de posse. Significa que o que pertence a essa terra? O inferior. Por quê? Porque está comparando as alturas onde ele estava. Essa terra é inferior comparando ao lugar onde ele estava. Então Deus veio, se tornou homem e morreu no Egito, em Sodoma, nesse mundo, para se entregar por nós. É uma referência a esse mundo caído. Tá? Muito bem, meus irmãos, a partir da quarta que vem nós iremos estudar o versículo 9 em diante. Ok?